em Josué, capítulo de número 24. Esse é o nosso último sermão expositivo em Josué. Tema da nossa mensagem: a convocação para renovar a aliança com Deus. É um texto longo, então nós vamos ler o texto à medida em que fazemos a exposição. Mas antes, meus irmãos, de nós orarmos e iniciarmos a exposição bíblica, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o nosso Deus é um Deus de alianças. A Bíblia é um livro que fala da aliança de Deus com o seu povo. Essa aliança, é claro, é uma aliança progressiva. Conforme o tempo, conforme o correr da história da redenção, Deus foi renovando essa aliança com o seu povo. Até que chegou-se a última aliança, que é a aliança estabelecida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. No momento da Santa Ceia, com os seus discípulos, Jesus disse, quando pegou o cálice: esse cálice é o sangue da nova aliança. E quando nós falamos sobre Antigo Testamento e Novo Testamento, melhor seria dizer Antiga Aliança, Nova Aliança. Se bem que a nova aliança, ela não exclui a antiga, como muitos imaginam. Mas a nova aliança, na verdade, ela cumpre pontos da antiga e renova pontos da antiga aliança. Na verdade, nós temos uma aliança só na Bíblia. Nós é que usamos essa maneira de falar. Antiga aliança e nova aliança. Vamos orar, queridos. Deus bendito, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo livro de Josué, esse livro que nos conta como o Senhor deu a terra prometida ao seu povo, como a terra foi conquistada, e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem uma terra eterna prometida para nós, e todos nós queremos entrar nessa terra e queremos permanecer lá. Por isso pedimos ao Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra. Ó Deus amado, que a Tua palavra, ela encontre lugar em nossos corações. Tira, Senhor, toda a dificuldade para pregar e toda a dificuldade para compreender as Escrituras. Nós colocamos diante de Ti assim as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma canção antiga que diz: Jesus é a aliança entre você e Deus. No Novo Testamento, meus irmãos, a aliança ela é estabelecida no momento do batismo. No Antigo Testamento, o sinal da aliança, ou o início da aliança, começava com a circuncisão. Nós vemos isso quando Deus disse a Abraão: estabelecerei contigo a minha aliança. Esse é o sinal da minha aliança, a circuncisão. Já no Novo Testamento, o sinal, o símbolo da aliança é o batismo. Então nós temos que entender sempre que batismo não é só o início na igreja, na vida cristã, não. Batismo, ele é o sinal da aliança. O batismo, ele expressa uma realidade interna. Nós costumamos dizer que batismo é um sinal externo que expressa uma realidade interna em nós, ou seja, a aliança de Deus com o seu povo. E a aliança, ela é sempre renovada no momento da Santa Ceia. Por isso, meus irmãos, tanto na Bíblia quanto depois na história da igreja, somente aqueles que foram batizados podem participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, ela representa isso, representa a renovação constante da aliança de Deus com o seu povo. E a aliança, queridos, a aliança é um contrato. A aliança, biblicamente falando, é um pacto, onde duas partes se obrigam, onde Deus se obriga e onde nós também nos obrigamos. E o contrato, esse pacto, está expresso na Bíblia, a palavra de Deus. Por isso nós devemos examiná-la, por isso nós devemos conhecê-la. Na mensagem de hoje, a última expositiva em Josué, nós veremos sobre a importância da aliança e a importância de
entrarmos na aliança, de renovarmos a aliança com o Senhor e de permanecermos nessa aliança. É importante, meus irmãos, que tanto nós quanto nossos filhos estejam na aliança. Quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia fala da importância dos nossos filhos estarem na aliança. É importante nós ensinarmos nossos filhos acerca da aliança. É interessante quando nós temos essa mentalidade da aliança. Por quê? Porque sem essa mentalidade as pessoas, elas frequentam as igrejas sem nenhum compromisso com Deus. Mas quando nós entendemos a aliança, nós entendemos o que é compromisso, nós entendemos o que é pacto. É por isso que Deus fala do relacionamento dele com o seu povo como num casamento, porque num casamento nós temos ali uma aliança indissolúvel. Veja, meus irmãos, o livro de Deuteronômio fala sobre Moisés renovando e estabelecendo a aliança de Deus com o seu povo. Logo depois de Moisés, vem Josué, e Josué vai fazer o mesmo que Moisés. E se os irmãos observarem Juízes, vão ver que também isso é feito lá. Hoje nós veremos aqui no livro de Josué alguns pontos ligados à renovação da aliança. Primeiramente, meus irmãos, nós veremos que a aliança ela é estabelecida perante Deus. Depois, no segundo ponto, nós veremos que a aliança deve levar em conta a história da redenção, ou seja, aquilo que Deus fez durante a história para nos salvar. Depois nós veremos, em terceiro lugar, o que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós para entrarmos na aliança e para permanecermos na aliança. Que nós podemos já dizer, em resumo, temor ao Senhor, serviço e exclusividade. Deus requer isso de nós. Em quarto lugar, veremos que a aliança, ou entrar na aliança, é uma decisão pessoal e também uma decisão coletiva. E por fim, queridos irmãos, veremos que nós devemos chamar as pessoas a fazer parte da aliança com Deus. Mas é interessante que a Bíblia, quando nos fala sobre isso, sobre o convite às pessoas a fazerem essa aliança com Deus, a Bíblia coloca isso em termos tanto de incentivo quanto de desincentivo. Como nós veremos isso claramente no texto. Na verdade, as melhores palavras seriam: nós devemos encorajar as pessoas a fazer aliança com Deus e ao mesmo tempo devemos desencorajá-las a fazer aliança com Deus. Então, olhemos, queridos irmãos, para o texto de Josué, capítulo 24. Em primeiro lugar, a renovação da aliança, ela é perante Deus. Veja comigo o verso de número 1, que diz assim: depois, ou seja, um tempo depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel. Eram 12 tribos, essas tribos foram reunidas em Siquém. E chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Veja, meus irmãos, que Josué, ele já estava entrado em dias, como nós vimos no capítulo de número 23. Josué já estava velho, ele já estava prestes a morrer. Inclusive o capítulo de número 24 termina com os 3 sepulcros: o sepulcro de Josué, o sepulcro de José e o sepulcro de Eleazar, 3 pilares de Israel. Josué já estava para morrer, e Josué então, ele faz assim como Moisés fez. Moisés, antes da sua partida, Moisés reuniu o povo de Deus, e Moisés disse: vocês precisam levar a sério a aliança com o Senhor. Estou colocando com as minhas palavras. E agora Josué, ele reúne os cabeças de Israel. Veja ali, ele reúne as tribos de Israel. Mas aqui, meus irmãos, ele reúne essas tribos de maneira representativa, porque ele chama os anciãos, ou seja, as pessoas mais velhas, os líderes, os cabeças, os juízes, os oficiais, ou seja, ele reúne ali perante ele os principais de Israel. Mas eles não estavam perante Josué somente, eles estavam também perante Deus. Veja o final do verso 1: e se apresentaram diante de Deus. E por que eles se apresentaram diante de Deus? Como nós veremos, meus irmãos,
era para firmar aliança com Deus. Porque a aliança, ela é perante o povo de Deus, perante a liderança do povo de Deus, mas é perante, especialmente perante o próprio Deus. Amém, queridos? Então, quando alguém vai dar início, vai dar entrada à aliança pelo batismo, pela pública profissão de fé, os líderes da igreja estão presentes, a igreja está presente, mas o próprio Deus também está presente. E a nossa confissão de fé, ela é muito séria, Deus leva muito a sério, porque é o início de uma nova vida, uma vida de aliança com o Senhor. Então, primeiro ponto, queridos, é este: a renovação da aliança é perante Deus. Em segundo lugar, a aliança deve levar em conta o que Deus já fez por nós, a história da redenção. Nós vamos entrar numa aliança com Deus. Quem é esse Deus? O que Ele já fez por nós? É isso que Josué vai dizer do versículo 2 até o versículo de número 13. Leia comigo, meus irmãos, enquanto lemos, vou fazendo a explicação. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E Josué então começa a lembrar a história da salvação. Josué diz: antigamente, aqui quase 500 anos atrás, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Josué está dizendo: olha, os nossos pais, eles eram idólatras. Verso 3, mas Deus tomou Abraão. Amém, queridos? Deus separa Abraão para si. Porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Era apenas um homem, Abraão, mas eu lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó, e a Jacó dei Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Reparem, meus irmãos, que Deus está no controle da história. A história não acontece ao acaso. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas que acontecem sob o decreto de Deus, sob a direção de Deus. E Deus, quando Ele vai dividindo as nações, nós vemos lá em Gênesis, capítulo de número 11, Deus vai dividindo as terras, e aqui nós vemos Deus dizendo: olha, eu dei as montanhas de Seir a Esaú, mas os filhos de Jacó, eles foram para o Egito. Deus quis assim, porque Deus tinha o propósito de, no tempo certo, dar a terra prometida ao seu povo. Veja o verso de número 5. Então enviei Moisés e Arão, depois que o povo de Israel ficou no Egito por 430 anos, Deus enviou Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, as 10 pragas, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vistes o mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes. O mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo, por 40 anos eles habitaram no deserto. Depois de 40 anos, eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam antes de atravessar o Jordão. Eles pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se, porém, o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, ou seja, Deus abriu, ou Deus fez parar as águas do Jordão para que o povo atravessasse o Jordão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, cananeus, heteus, gigazeus, heveus, jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões. Vespões, meus irmãos, é um tipo de vespa que há no Oriente Médio, uma vespa que pode chegar até 5 centímetros.
E essas vespas, elas são como, mais parecidas com abelhas, elas têm ferrões, e ferrões venenosos que podem até matar homens, se forem picados por mais de uma vespa. Ou seja, Deus enviou vespões, que expulsaram da presença do povo de Israel, aquele povo ruim, bem como os reis dos amorreus, isso não com a tua espada e nem com o teu arco. Verso 13, dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Queridos irmãos, olhando para o passado, é o que Josué faz aqui com o povo de Israel. Josué diz assim: olhem para o passado, vejam o que Deus já fez por vocês. Este Deus é o Deus que tirou vocês da idolatria, que tirou vocês da escravidão do Egito e que deu a vocês esta terra. Aplicando a nós, povo do Novo Testamento, o que Deus já fez por nós, meus irmãos, quanto Deus já fez por nós, olhando para o passado, olhando para a história, quanto Deus já fez por nós. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez por nós, povo do Novo Testamento, não muito mais do que Ele fez pelo povo do Antigo Testamento, porque tudo que Ele fez pelo povo do Antigo Testamento, Ele também fez por nós, mas a grande obra de Deus pelo seu povo, que Ele fez por nós, é enviar seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. É o amor de Cristo que nos constrange hoje a entrarmos em aliança com Deus. Quando Pedro faz a sua pregação lá em Atos 2, a primeira pregação apostólica depois da subida de Cristo aos céus, Pedro chama aquele povo a firmar aliança com Deus, falando o que foi feito por Jesus na cruz. No final da pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Queridos irmãos, diante da história da redenção, nós temos que tomar uma decisão. Qual será a nossa decisão? Vamos nos decidir pela aliança com Deus ou vamos continuar vivendo sem aliança com Ele? O que Deus já fez por nós, Ele já provou o seu amor, as suas santas intenções. Diante do que Ele fez por nós, diante do que Ele já fez por nós, não devemos hesitar em entrar em aliança com Ele e vivermos seriamente por meio desta aliança. Amém, queridos? Terceiro lugar, depois de se apresentarem diante de Deus, como nós vimos, e depois de ouvirem a história da redenção, Josué fala àquele povo o que é necessário para entrar em uma aliança com Deus. E isso está ali no versículo de número 14. Vamos ler juntos, queridos irmãos, o verso de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Vamos ler juntos mais uma vez, bem forte. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué coloca aqui aquilo que é necessário para entrar em uma aliança com Deus, ou para renovar a aliança com Ele. E nós temos aqui, meus irmãos, três coisas, no verso de número 14, nós temos três coisas bem claras, do que Deus exige daqueles que estão numa aliança com Ele, ou que querem entrar numa aliança com Ele. Primeiro ponto a ser destacado aqui no verso 14 é o temor ao Senhor. Veja ali o início do verso 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor. Meus irmãos, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, diz o livro de Provérbios.
Temer ao Senhor significa considerá-lo em todos os nossos caminhos. Temer ao Senhor significa considerar sempre a vontade dEle e a palavra dEle e o juízo dEle sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo diz, nós vimos hoje em Romanos, hoje de manhã nós vimos que Deus colocou em nossos corações a sua lei. E nós sabemos que Ele há de julgar cada um de nós. Por isso, a nossa vida não pode ser fora do temor de Deus. A nossa vida deve ser debaixo do temor do Senhor. É o temor do Senhor que nos fará andar nos caminhos de Cristo. Tem muitas pessoas que dizem, Senhor, Senhor. Ó, Deus, Ele é meu Deus. Eu creio em Jesus, mas o temor do Senhor não está em seu coração. O temor do Senhor é o peso que há em nossos corações. Quando vamos fazer algo errado, o nosso coração pesa, a nossa consciência pesa, quando o temor do Senhor está sobre nós. Então Josué diz, agora pois temei ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Ninguém pode entrar de fato numa aliança com Deus se não tiver temor do Senhor. Segundo lugar, é preciso servi-lo. Veja ali o verso de número 14, diz assim, e serviu com integridade e com fidelidade. A palavra serviço, queridos irmãos, ela aparece aqui nesse texto, nós ainda vamos ler, pelo menos 13 vezes. E servir tem a ver com algumas coisas. Servir tem a ver com submissão ao Senhor. Deus, Ele não está à procura de pessoas muito capazes, porque toda a capacitação humana vem dEle. Mas Deus está preocupado com o nosso coração, por isso o texto diz que devemos servi-lo com integridade. Veja ali, o verso de número 14, com integridade. Integridade, meus irmãos, tem a ver com a nossa vida moral. Nós lemos lá o texto de Deuteronômio, onde onde Moisés diz no capítulo de número 29, que nós devemos fazer aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor. É isso que é servir a Deus com integridade e com fidelidade. Deus não está procurando pessoas muito capazes, Deus está procurando pessoas que sejam fiéis. Servir tem a ver também com o culto. A palavra serviço está muito ligada ao culto. E Deus, quando Ele vê o nosso culto, Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa integridade, Deus vê a nossa fidelidade a Ele para receber o nosso culto. Por isso, meus irmãos, a nossa vida deve ser uma expressão de culto a Deus. O nosso culto, ele é um momento especial, esse momento aqui, momento de culto. Vamos dizer assim, ele é o clímax da nossa semana. O clímax da nossa semana começa no primeiro dia. Mas a nossa vida deve ser uma vida de culto. O nosso culto deve continuar no lar, na escola, no trabalho, no andar pela rua. As pessoas devem ver em nós, devem ver que nós servimos a Deus com integridade e com fidelidade. É isso que Deus requer daqueles que vão entrar numa aliança com Ele. Terceira coisa que Deus requer daqueles que vão entrar em aliança com Ele, segundo o verso 14, é exclusividade. Veja ali o verso de número 14, a parte C, diz assim, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Esse deitar fora, lancem fora. Agora é muito interessante porque Deus está dizendo assim, vocês precisam jogar fora os falsos deuses. Mas meus irmãos, esses falsos deuses estavam acompanhando aquele povo há muito tempo. Há muito e muito tempo.
Eram os deuses que estavam lá com eles, lá além do Eufrates. Eram deuses que estavam com eles, que eles aprenderam a servir lá no Egito. Eram deuses que estavam enraizados em seus corações. Eles já ouviram de Moisés. Nós lemos lá em Deuteronômio. Ouve, pois, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas aquele povo continuava ainda com aqueles deuses, ao ponto de Josué já estava para morrer, e Josué ter de dizê-los: lancem fora os deuses. É como se Josué estivesse dizendo: eu sei que vocês têm deuses escondidos, deuses aos quais gerações adoraram atrás, e que gerações ainda continuam adorando. Sabe, meus irmãos, a idolatria é algo do coração. Depois nós vamos ver na continuidade do texto, Josué está dizendo assim, é como se Josué estivesse dizendo: tirem esses deuses da sua vida, mas tirem esses deuses dos seus corações. Aqueles que vão entrar em aliança com Deus devem estar prontos para temê-lo, para servi-lo e para servi-lo com exclusividade. Para servi-lo com exclusividade. Quarto lugar, queridos irmãos, só relembrando aqui os pontos que nós já citamos. A aliança é perante Deus. A aliança deve levar em conta a história da redenção. A aliança requer de nós temor do Senhor, serviço e adoração exclusiva. Em quarto lugar, a aliança requer de nós uma decisão pessoal e, ao mesmo tempo, uma decisão coletiva. A salvação é individual, mas a salvação também é coletiva. Como assim, pastor? Por um lado, Cristo me salvou. Por um lado, Cristo nos salvou. Por um lado, Cristo salva o Pai, mas Cristo salva também a família do Pai. Veja o que acontece no texto. Verso de número 15. Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, ou pelo menos essa expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que o contexto bíblico não é conhecido por todos, mas Josué aqui, meus irmãos, Josué está dizendo o seguinte: olha, é preciso estabelecer uma firme aliança com Deus. Agora, escolham a quem vocês querem servir. Ou vocês vão servir aos deuses da idolatria, ou vocês vão servir ao Deus verdadeiro. Escolham hoje a quem servir. E aí Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos, meus irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui está tomando a decisão pessoal, está dizendo: olha, eu vou servir ao Senhor. E como ele era o líder da sua casa, ele disse: a minha casa também vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para que você entre em aliança com Deus, é preciso que você dê o passo. Não, eu vou servir ao Senhor. E aqueles que são líderes da sua casa também devem dar um passo, chamar a sua família a um passo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existem muitas opções de deuses, mas a Bíblia diz: ouve, pois, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Verso de número 16, então aquele povo que estava com Josué, aquele povo duro de coração, povo que ainda guardava falsos deuses consigo, verso 16, então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos ao Senhor
para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aqui nós vemos que o povo se posiciona com Josué. O povo diz: Josué, você e a sua casa servirão ao Senhor, então nós também serviremos ao Senhor. Se você está numa aliança com Deus, Josué, nós também estamos nessa aliança com Deus, nós e as nossas famílias. Quem falava aqui com Josué eram os líderes de Israel, como nós vimos no versículo 1, os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais, eles estavam se posicionando junto com Josué, porque uma liderança forte faz com que um povo seja forte. Uma liderança forte nos caminhos do Senhor faz com que um povo seja forte nos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, essa é uma das partes mais bonitas da Escritura, do Antigo Testamento, porque Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o povo, lá no verso 18, também diz: nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E por fim, meus irmãos, esta aliança, esta renovação da aliança, ela requer encorajamento e desencorajamento. É muito interessante o que nós vemos a partir do verso 19, porque ao mesmo tempo que Josué diz: venham para a aliança, Josué diz: fiquem onde estão, não venham para a aliança. Veja o verso de número 19. Então Josué disse ao povo, verso 19, então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Imagine o povo olhando para Josué, né? Estava todo mundo diante dele, os líderes, os anciãos, os juízes. Como assim? Né? Josué diz: não podereis servir ao Senhor, verso de número 19, porque Ele é Deus santo. Em outras palavras, Ele é santo e vocês são pecadores. Ele é zeloso e vocês são relaxados. Ele não vai perdoar a transgressão nem o pecado de vocês. Se vocês deixarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Mas o povo disse a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que estão escolhendo o Senhor para o servir. E eles disseram: nós somos testemunhas contra nós mesmos. Disse Josué: agora, pois, lancem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Verso 25. Assim, naquele dia, fez Josué o quê? Aliança com o povo. Ele a pôs por estatuto e direito em Siquém. Depois de todos o esclarecido, é como se fosse, depois de todo o esclarecido, Josué disse: agora sim, vamos estabelecer a aliança. Esse, meus irmãos, seria o apelo ideal. O apelo ideal, ele encoraja as pessoas: venham para Cristo. Mas saibam que Cristo não aceitará que vocês continuem a viver a vida como vocês estão vivendo. Nós cantamos o hino 74, eu venho como? Mas Cristo não aceita permanecer como estamos. Cristo, meus irmãos, Ele quer nos salvar, e a salvação não é simplesmente uma passagem para o céu. A salvação é uma vida transformada de dentro para fora. A salvação significa um coração transformado. A salvação significa que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. A salvação significa entrarmos num compromisso sério com o Senhor. A salvação significa deitarmos, ou seja, lançarmos os nossos deuses
estranhos para fora. Veja o verso 23. Inclinarmos o nosso coração ao Senhor. E Josué deixa claro que aqueles que tomam o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, e esse é um dos 10 mandamentos, né? Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. E algumas pessoas acham que esse mandamento significa simplesmente falar o nome de Deus à toa. Não. Tomar o nome de Deus em vão significa entrar numa aliança com Ele em vão. Ele não terá por inocente. Ele não terá por inocente também aquele que tomar o nome dele em vão num juramento. E a aliança é um pacto que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus não tem por inocente aqueles que tomam sobre si o seu nome em vão. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 9, vamos ler lá rapidinho. Lucas, capítulo de número 9. Nós vemos Jesus encorajando e desencorajando as pessoas a virem a Ele. Porque, é claro, Jesus quer que todos venham a Ele, mas por um lado Jesus diz, se vocês não quiserem isso seriamente, não venham. Veja o capítulo 9 de Lucas, o verso 23 diz assim, a partir do verso 23, Lucas capítulo 9, a partir do verso 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia, não é de vez em quando, é dia a dia, tome a sua cruz e, sabe o que significa, meus irmãos, cruz, na Bíblia significa morte, cruz significa morte, Jesus está dizendo, se você quer me seguir, morra para si mesmo todo dia, e aí então, siga-me. Verso 24 de Lucas 9, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória e na sua glória e na do Pai e na dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns que aqui se encontram, que dessa maneira nenhuma passarão da morte até que vejam o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, você quer mesmo me seguir? Negue a si mesmo, faça morrer a sua natureza carnal. Você quer mesmo me seguir? Não tenha vergonha de mim, porque se alguém de mim se envergonhar das minhas palavras, não o confessarei diante do Pai. Então Jesus, ao mesmo tempo que encorajava as pessoas, também as desencorajava. Se os irmãos observarem aí mesmo, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, o verso 57, o verso 57 diz assim, indo eles caminho fora, Jesus e seus discípulos, né? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo a essa pessoa? Você tem certeza que você quer me seguir? As raposas têm seu lugar, as aves do céu têm seu lugar, mas eu nesse mundo não tenho lugar. Verso 59, a outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, deixa aos mortos sepultar seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Respondeu Jesus, ninguém que tendo posto a mão no arado, olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Então nós vemos Jesus encorajando e desencorajando ao mesmo tempo. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos chamar as pessoas à frente para receberem o batismo, para entrarem em aliança com Deus, mas deixando claro para elas o que significa isso. Porque muitas pessoas não sabem o que significa. Para concluir, queridos, se vocês olharem lá para Josué, capítulo de número 24,
nós vemos a testemunhas. Josué chama como testemunhas algumas pedras. Josué escreveu estas palavras no livro da lei, estou lendo o verso 26 do capítulo 24. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está no santo lugar do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. E depois nós temos o relato dos 3 sepulcros, de Josué, de José, do Egito e do Eleazar. Mas a testemunha, queridos irmãos, as testemunhas hoje são a igreja. As testemunhas hoje são o próprio Deus. É claro que pedras não testemunham, mas Deus e os seus anjos, eles são testemunhas de todas as palavras que nós dizemos a Deus. Para concluir, queridos irmãos, todos aqui já têm aliança com Deus. Muitos eu sei que talvez nem sabiam que o batismo significa aliança. O que você está esperando para entrar em aliança com Deus? Quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, queridos, não há outra opção. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo. Quem serve a Deus entrará na terra. Quem não serve a Deus, quem serve a si mesmo, ficará fora da terra. E a terra que Deus prometeu para nós, novo céu e nova terra, é o habitat humano para a eternidade. Ninguém quer ficar fora, ou que ninguém fique fora. Entre em aliança com Deus. Aquele povo duro de coração disse: nós vamos servir ao Senhor, porque eles sabiam que não havia outro caminho. Mas venha no temor do Senhor, venha inclinando seu coração para servir a Deus com exclusividade. É perante Ele que nós estamos. Lembre-se do que Deus já fez por você. Não dar uma resposta àquilo que foi feito por nós na cruz é um grande pecado contra Deus. E diante da palavra do Senhor, você precisa tomar uma decisão. Qual será a sua decisão? A decisão de Josué foi: eu e a minha casa serviremos a Deus. A decisão daquele povo foi: nós também serviremos ao nosso Deus, a Deus, pois Ele é o nosso Deus. Eu faço a pergunta: qual é a sua decisão? Mas você precisa estar ciente daquilo que nós já expressamos aqui. Feche seus olhos, todos nós fechemos nossos olhos. E essa palavra que eu digo agora, enquanto você ora, é para todos. Como está o seu coração? Você tem inclinado o coração ao Senhor, seu Deus? Lance da sua vida os deuses estranhos. Lance do seu coração, jogue fora tudo aquilo que é Deus estranho, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não estamos falando apenas de imagens de idolatria, estamos falando de uma idolatria do coração. Tudo aquilo que nos impede de servirmos a Deus com toda a força do coração, da alma e do entendimento, nós precisamos lançar fora. Pai bendito, em nome de Jesus, é meu desejo, ó Pai, encorajar cada um aqui a entrar em aliança com o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor abençoa o teu povo com paz, com prosperidade, o Senhor abençoa o teu povo com vitória sobre todos os inimigos. Ó Deus amado, nada melhor há do que estar em aliança contigo, nada melhor há do que proclamarmos ao mundo que somos do Senhor, nada melhor há do que sentar-se à mesa da comunhão e participarmos do pão e do cálice. Mas Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos, Pai, venham, que a aliança seja estabelecida, seja renovada, que nós possamos, ó Pai, crescermos nessa aliança para a glória do Teu nome. Aqueles, ó Pai, que ainda não se decidiram, que se decidam.
Aqueles que estão em dúvida, Pai, que não haja mais dúvidas em seus corações. Nós colocamos isso diante de Ti, Pai, porque o Senhor jamais se esquece daqueles que estão em aliança contigo. Mas é preciso, Pai, que todos venham com temor do Senhor, porque Tu és Deus santo, Deus zeloso, Deus que abençoa, mas Deus também que pesa a mão sobre aqueles que não levam a sério o compromisso contigo. Ó Deus amado, que a Tua palavra e a Tua verdade estejam em nossos corações e que andemos diante de Ti em santidade, justiça e retidão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.